Meu nome é Gabriele e tenho 37 anos. 6 meses atrás, meu mundo desabou completamente quando meu marido faleceu. Estávamos casados há quase 10 anos, e ele era 15 anos mais velho que eu. Os últimos 2 anos da vida dele foram um verdadeiro inferno. Ele enfrentava um câncer agressivo e passou a maior parte desse tempo tentando melhorar. Lembro exatamente como tudo começou. No início, o médico disse que era tratável, que logo encontraríamos uma solução. Mas o tratamento deixou de funcionar e percebemos que estávamos lutando uma batalha perdida. Meu marido, David, era um homem muito forte. Ele era dono de uma construtora de sucesso e trabalhou a vida inteira para construir algo significativo. Mas o câncer não respeita planos nem força de vontade. Quando David ficou gravemente doente, tomei a decisão de trabalhar em casa. Conversei com meu chefe e conseguimos organizar tudo para que eu trabalhasse remotamente e pudesse cuidar do David todos os dias. Eu jamais deixaria ele passar por aquilo sozinho. Passamos juntos os últimos meses dele, apesar de ter sido extremamente difícil, não me arrependo de nenhum segundo. Meus pais, no entanto, tinham uma visão completamente diferente sobre tudo. Viviam dizendo que eu estava desperdiçando meu tempo e minha energia com um homem sem futuro. Usaram essas palavras mesmo. Eles queriam que eu internasse David em uma clínica e seguisse com minha vida. Mas eu amava David. Eu jamais o abandonaria no momento em que ele mais precisava de mim. Minha irmã mais nova, Samantha, que tem 30 anos, concordava com nossos pais. Ela vivia dizendo que eu estava sendo burra e emocional. Parei de tentar explicar meus sentimentos, porque eles simplesmente não entendiam o que era o verdadeiro amor. Eu e David tínhamos algo especial, e eu ficaria ao lado dele até o fim. O mais irônico é que David nunca teve uma família próxima. Os pais dele morreram anos atrás, e ele era filho único. Ou seja, minha família era a única que ele tinha, e ainda assim o tratavam como se já estivesse morto, como se ele fosse apenas um fardo. David era muito inteligente com dinheiro. Ele construiu seu negócio com muito esforço ao longo dos anos, economizou bastante, era dono de uma casa linda onde morávamos juntos e tinha economias consideráveis. Mas nada disso me importava enquanto ele estava morrendo. Eu só queria mais tempo com ele. As últimas semanas foram as mais dolorosas. David sentia muitas dores, e eu me sentia impotente. Tudo que eu podia fazer era segurar a mão dele e dizer que o amava. O médico disse que ele não sofreria por muito mais tempo, e, em parte, senti alívio por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não estava pronta para deixá-lo ir. Quando David finalmente faleceu, senti como se tivessem arrancado meu coração. O funeral foi pequeno, e só eu, meus pais, Samantha e alguns sócios dele. Eu estava tão entorpecida que mal me lembro dos detalhes. Mas então aconteceu algo inesperado. Depois do funeral, quando o testamento foi lido, todos ficaram chocados. David havia deixado tudo para mim. A casa, todo o dinheiro, cerca de $800.000 no total. Eu era a única beneficiária. De repente, a atitude dos meus pais mudou completamente. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Estamos muito felizes por você, querida, disse minha mãe, me abraçando com força. Você fez a coisa certa cuidando dele. Até Samantha começou a agir diferente. Passou a me ligar com frequência depois do funeral, dizendo coisas como: você foi tão esperta por ter ficado ao lado dele. Realmente sabia o que estava fazendo. Mas eu ainda estava de luto. Eu não queria ouvir falar de dinheiro ou herança. Sentia falta do meu marido. Quando fizeram esses comentários, eu simplesmente disse a verdade: sempre amei o David, e foi por isso que cuidei dele. Não tinha nada a ver com dinheiro. Os meses que se seguiram foram solitários. Fiquei na nossa casa grande, cercada pelas lembranças do David. Não consegui mudar nada. A caneca de café dele ainda estava na pia da cozinha. Os livros ainda estavam no criado mudo. Eu só estava tentando entender como continuar vivendo sem ele. Pensei em passar o dia de ação de graça sozinha naquele ano. Não estava com ânimo para comemorar nada. Mas então minha mãe ligou, insistindo para que eu fosse jantar na casa dela. Você não deve ficar sozinha no dia de ação de graças. Precisa estar com a família, ela disse.
Imaginei que seria algo simples, só eu, minha mãe, meu pai e a Samantha. Um jantar tranquilo em família. Mas quando cheguei na casa deles, percebi que estava enganada. Havia carros por toda parte. Tias, tios, primos, toda a família estava lá. Fiquei sobrecarregada, mas tentei ser forte e puxar conversa. Todos estavam sendo extremamente gentis comigo, perguntando como eu estava, dizendo o quanto sentiam pela morte do David. Fiquei tocada com a preocupação, mas algo parecia fora do lugar. Havia uma energia estranha no ar, como se todos estivessem esperando alguma coisa acontecer. Eu estava comendo meu peru e tentando sorrir, quando minha mãe, de repente, se levantou e ergueu sua taça de vinho. Pessoal, tenho um anúncio a fazer, disse com um grande sorriso. Decidimos criar uma fundação familiar e queremos que a Gabriele contribua com $400.000 para começarmos. A sala ficou em silêncio total. Achei que tinha ouvido errado. Dei uma risadinha nervosa, achando que fosse uma piada. Mas então olhei para Samantha e o olhar presunçoso no rosto dela me fez perceber que minha mãe estava falando sério. Fiquei encarando minha mãe, tentando processar o que ela acabará de dizer. $400.000. Metade de tudo que David tinha deixado para mim. A mesa inteira me olhava, esperando minha resposta. Por que eu teria que fazer isso? Perguntei, com a voz quase num sussurro. Minha mãe sentou-se novamente e se inclinou para a frente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. A fundação familiar é o nosso futuro, Gabriele. Seu pai e eu trabalhamos por décadas. Nós merecemos aproveitar a aposentadoria. Queremos viajar, ver o mundo. Não vamos a lugar nenhum há anos, porque sempre estivemos trabalhando. A Samantha está começando a vida agora e precisa de dinheiro para dar entrada em um apartamento. Ela está cansada de pagar aluguel. Essa fundação pode ajudar a todos nós. Eu me sentia como se estivesse presa em um pesadelo. Mas o que eu ganharia com essa fundação? Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Que pergunta ridícula, Gabriele. Você devia estar agradecida por não estarmos pedindo para vender a casa do David e investir metade desse valor também. Foi aí que todos os adultos na mesa começaram a opinar. Tia Linda sentiu com entusiasmo. É uma ideia muito sensata. Os filhos devem sempre ajudar os pais. O tio Mike completou: família vem em primeiro lugar. É nisso que sempre acreditamos. Tia Carol acrescentou: seus pais se sacrificaram tanto por você enquanto crescia? Agora é a sua vez de retribuir. Olhei ao redor da mesa, para todos aqueles rostos de pessoas que deveriam se importar comigo, e todos pareciam concordar que eu deveria entregar metade da herança que David me deixou. Mas então reparei nos primos mais jovens, os da minha idade e mais novos. Eles estavam calados, visivelmente desconfortáveis, com os olhos fixos nos próprios pratos. Eu não vou fazer isso, disse firme. Isso parece extorsão. A mesa explodiu. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, me chamando de egoísta, ingrata, dizendo que eu não pensava na família. Mas então, no meio do barulho, ouvi uma voz baixa do outro lado da mesa. Isso não está certo. Você não pode fazer isso com ela. Era o Jake, meu primo, que devia ter uns 20 e poucos anos. Ele balançava a cabeça, claramente incomodado com o que estava vendo. Sua mãe, tia Linda, lhe deu uma cotovelada forte nas costelas e sussurrou. Ninguém pediu sua opinião, Jake. Fique de boca fechada. Mas aquilo foi o que eu precisava ouvir. Se até Jake percebia o quão absurdo tudo aquilo era, então eu não estava louca por me sentir tão mal com a situação. Levantei-me da mesa sem dizer mais nada. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Atrás de mim, ouvi várias vozes me chamando, mas não olhei para trás. Eu simplesmente saí. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Meu celular não parava de tocar. Mensagens e mais mensagens chegavam o tempo todo da minha mãe, do meu pai, da Samantha. Eles não me davam um segundo de paz. Você está sendo ridícula. Escreveu minha mãe. Somos uma família. Devemos permanecer unidos. Meu pai deixou uma mensagem de voz. Gabriele, você precisa pensar com mais racionalidade.
Sua mãe e eu não vamos estar aqui para sempre. As mensagens da Samantha foram as piores. Você é uma egoísta. Sempre estivemos do seu lado, e é assim que você retribui? Ignorei todos. Ainda estava de luto pela perda do David, e agora tinha que lidar com esse absurdo vindo da minha própria família. Me sentia completamente sozinha. 3 dias depois do dia de ação de graças, eu estava sentada na sala de estar quando ouvi portas de carro batendo do lado de fora. Olhei pela janela e vi meus pais caminhando até a porta da frente. Eles não ligaram, não perguntaram se podiam vir. Simplesmente apareceram. Encontrei-os na porta, mas não os convidei para entrar. Precisamos conversar, disse meu pai. Não, não precisamos, respondi. Já dei minha resposta. Não vou dar nem um centavo para essa fundação familiar maravilhosa. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Você tem que nos ajudar, Gabriele. Não pode ser tão egoísta e gananciosa. Gananciosa? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Eu sou a gananciosa? Perguntei, chocada. Sim. Gritou meu pai. Você tem todo esse dinheiro parado, enquanto sua família passa por dificuldades. Saia da minha propriedade, eu disse, com calma. Me deixem em paz. Já estou lidando com mais do que posso. Mas eles continuaram, gritando no meu quintal, dizendo que eu era uma filha horrível, que estava traindo a família. Só pararam quando ameacei chamar a polícia. Finalmente voltaram para o carro e foram embora. Naquela noite, me sentei diante do computador e entrei no aplicativo do meu banco. Voltei 5 anos e comecei a imprimir todos os extratos, todas as transações. Eu queria saber exatamente quanto dinheiro eu já tinha dado para minha família. O que descobri me deixou em choque. Nos últimos 3 anos, paguei a hipoteca dos meus pais $2.800 por mês. Nos últimos 2 anos, paguei o aluguel da Samantha $1.500 por mês. Mas isso não foi tudo. Havia dezenas de outros pagamentos, contas médicas da minha mãe, conserto do carro do meu pai, dívidas do cartão de crédito da Samantha, empréstimos emergenciais que nunca foram devolvidos. Quando somei tudo, o valor ultrapassava $150 mil. Eu já tinha dado mais de $150 mil à minha família e agora eles queriam mais 400 mil. David nunca reclamou de nada disso. Ele sabia o quanto minha família era importante para mim e, como não tinha parentes próximos, sempre ficou feliz em ajudar. Ele era generoso, sempre foi. Mas agora David se foi, e em vez de me apoiarem no meu luto, minha família estava tentando me explorar. Naquela noite, tomei uma decisão: eu iria buscar ajuda profissional para lidar com essa situação. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado, o Sr. Thompson. Ele havia cuidado da sucessão de David, então conhecia bem minha situação. Expliquei tudo o que estava acontecendo, como minha família estava tentando me pressionar para doar parte da herança e ele ouviu com atenção, sem me interromper. Gabriele, isso parece abuso financeiro, ele disse. Mas antes de agirmos, precisamos entender exatamente o que eles estão planejando. Ele sugeriu que eu mandasse uma mensagem para os meus pais, fingindo interesse em conversar sobre a fundação. Deixe-lhes pensarem que você está considerando a ideia, mas não se comprometa com nada até que eu possa analisar os documentos que eles têm em mãos. Eu fiquei nervosa, mas confiei no Sr. Thompson. Naquela mesma tarde, enviei a mensagem. Estou disposta a nos encontrarmos amanhã para almoçar no Romanos e discutir tudo. Às 22 horas em ponto, minha mãe respondeu. Graças a Deus você voltou à razão. Estaremos lá. No dia seguinte, fui até o Romanos, o restaurante favorito da nossa família onde costumávamos celebrar aniversários e feriados juntos. Era estranho estar ali para tratar de algo tão frio e calculado. Meus pais e Samantha já estavam sentados quando entrei. O rosto da minha mãe se iluminou ao me ver. Gabriele, que bom que você mudou de ideia. Disse ela, levantando-se para me abraçar. Já deixamos tudo pronto, acrescentou Samantha, dando um leve tapinha em uma pasta sobre a mesa. Fechamos o acordo e encontramos uma ótima conta para você transferir o dinheiro. Sentei-me, tentando parecer interessada. Posso ver o contrato primeiro? Samantha deslizou a pasta em minha direção. Você só precisa assinar. Já resolvemos todos os detalhes.
Abri a pasta e comecei a ler, mas a linguagem jurídica era confusa. Foi então que, discretamente, o Sr. Thompson se aproximou da nossa mesa e ele estava sentado em outra mesa no restaurante, esperando o momento certo. Com licença, disse ele com educação. Sou o advogado da Sra. Peterson. Preciso revisar estes documentos antes que minha cliente assine qualquer coisa. A expressão no rosto da minha família foi impagável. A boca da minha mãe se abriu num choque silencioso. Meu pai parecia ter visto um fantasma. Samantha ficou paralisada, olhando fixamente. O Sr. Thompson sentou-se ao meu lado e pegou os papéis das minhas mãos. Ele colocou os óculos de leitura e começou a revisar o contrato, página por página. Emitia pequenos sons de atenção. Interessante, entendia enquanto lia cuidadosamente. Após cerca de 10 minutos, levantou os olhos e olhou diretamente para os meus pais. Tenho algumas perguntas sobre esta fundação. Ele apontou para um trecho. Primeiro, notei que, em vez de uma conta específica para a fundação, foi listada aqui a conta corrente pessoal da Sra. Henderson como destino dos fundos. Por quê? Minha mãe se remexeu desconfortavelmente na cadeira. É mais fácil de administrar assim, respondeu. Mas quem tem acesso a essa conta? O Sr. Thompson insistiu. Só eu, admitiu minha mãe, relutante. Então Gabrielle estaria contribuindo com $400.000 para uma conta que apenas você pode acessar? Somos uma família, respondeu ela. Ela pode confiar em nós. O Sr. Thompson apenas assentiu, voltando a examinar os papéis. Também observei que esse contrato não garante a Gabrielle nenhum direito de sacar os valores que ela depositar. Está correto? A fundação é para emergências familiares e aposentadoria, disse meu pai. Mas aqui não há nenhum mecanismo que defina o que exatamente constitui uma emergência, observou o advogado. E vejo também que as contribuições são obrigatórias para a Gabrielle, mas opcionais para todos os outros membros da família. Como vocês explicam isso? Samantha interrompeu. A Gabrielle tem mais dinheiro. Ela deveria contribuir mais. Mas ela é a única obrigada a contribuir com qualquer valor, reforçou o Sr. Thompson. Todos os outros podem optar por contribuir ou não. Ele continuou analisando cláusula por cláusula, perguntando: por que não há um comitê de supervisão? Por que não há regras claras sobre como o dinheiro pode ser utilizado? Por que não há um procedimento para que Gabrielle recupere seu dinheiro, caso precise? Quando ele terminou, meus pais estavam vermelhos de raiva e Samantha tremia de indignação. Sra. Peterson, disse o Sr. Thompson, olhando para mim, recomendo fortemente que você não assine esse documento. Isso não é uma fundação familiar. É um fundo pessoal e secreto para sua mãe. Se você assinar isso, nunca mais verá esse dinheiro. Olhei para os rostos da minha família. Estavam transtornados. O rosto da minha mãe estava rígido de fúria. Esse advogado está mentindo. Ela gritou. Ele não conhece a nossa família. Ele só quer nos separar. Você devia confiar na sua família, não em um estranho. Completou meu pai, exaltado. Mas, pela primeira vez em semanas, eu me senti calma. Eu confiava no Sr. Thompson. Ele não tinha nada a ganhar com minha decisão. Não tinha interesse pessoal. Ele apenas queria me proteger. Olhei diretamente para minha mãe. Eu entendo minha família perfeitamente agora. E você nunca verá um centavo do dinheiro que o David me deixou. Foi aí que ela perdeu totalmente o controle. Começou a gritar em pleno restaurante. Você é cruel. Arrogante. Egoísta. Tem sorte que seu marido morreu e te deixou todo esse dinheiro. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos nos olhavam. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Sabe de uma coisa? Falei, levantando-me. Eu ainda pretendia continuar ajudando vocês com as despesas, mesmo depois de toda essa história da fundação. Eu ia continuar pagando a hipoteca e o aluguel da Samantha. Porque eu me sentia culpada. Mas depois do que você acabou de dizer sobre o meu marido, você nunca mais vai ver um centavo meu. Pode criar 10 fundações, se quiser, continuei. Mas faça isso sem mim.
Saí do restaurante com o Sr. Thompson ao meu lado, deixando minha família ali, sentada com um contrato inútil em cima da mesa. Quando cheguei em casa, entrei imediatamente no meu banco online e cancelei os pagamentos automáticos da hipoteca dos meus pais e do aluguel da Samantha. Também cancelei as parcelas dos celulares deles e o seguro do carro dos meus pais, coisas que eu vinha pagando há tanto tempo que nem lembrava mais. Em poucos dias, meu telefone não parava de tocar. Mas agora não eram só meus pais e a Samantha. Eram tias, tios, primos, conhecidos, até amigos de família. Todos que estavam naquele jantar de ação de graças começaram a me ligar para dizer que eu era uma pessoa horrível. Você não pode abandonar seus pais, dizia a tia Linda. Eles são as pessoas mais importantes da sua vida. Família ajuda família, discursava tio Mike. É isso que fazemos. Mas eu estava farta. Farta de ouvir sermão de gente que nunca apareceu para ajudar quando eu mais precisei. Desliguei na cara de todos. Bloqueei um por um. 2 semanas depois, minha mãe apareceu de novo na minha porta. Estava chorando, implorando. Você tem que consertar isso, Gabriele. Vamos perder a casa. Seu pai e eu trabalhamos só meio período há anos. A gente não consegue pagar a hipoteca sem a sua ajuda. Isso não é mais problema, eu respondi, sem abrir a porta. Tô cansada de pagar plano de saúde, jantar caro, roupa de marca, viagem de férias. Você precisa esquecer que eu existo. Ela começou a gritar, me chamando de filha ingrata, cruel, egoísta. Eu disse que, se ela não saísse da minha propriedade, chamaria a polícia. Ela finalmente voltou para o carro e foi embora. Naquela noite, tomei uma decisão: eu precisava sair daquela cidade. Minha família nunca ia parar. E eu estava sozinha, ainda em luto pela perda do David. Não conseguia seguir em frente enquanto vivia cercada de chantagem emocional. Eu ia vender a casa. Recomeçar a vida em outro lugar. Vender a casa do David foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada canto, cada detalhe, tinha uma lembrança da nossa vida juntos. Mas eu não podia continuar lá, sendo assediada pela minha própria família. Precisava de um novo começo, em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eles não pudessem me encontrar. Não contei a ninguém para onde estava indo. Entrei em contato com um corretor de imóveis no Colorado, escolhi uma cidadezinha tranquila a cerca de 3 horas de Denver e comprei uma casa pequena pela internet. Não tinha nada a ver com a casa grande que eu e o David dividíamos, mas era perfeita para mim. 2 quartos, um quintal simples, uma vizinhança calma. Era o refúgio que eu precisava. Antes de me mudar, contratei uma consultora financeira indicada pelo Sr. Thompson. O nome dela era Sarah Shea, uma mulher extremamente inteligente, especializada em investimentos. Ela me ajudou a montar um portfólio de investimentos que geraria renda suficiente para que eu não precisasse trabalhar pelos próximos anos, se assim quisesse. Você passou por muita coisa, disse Sarah no nosso primeiro encontro. Tire um tempo para decidir o que quer fazer daqui para frente. O dinheiro vai estar lá quando você estiver pronta. A mudança em si foi estressante, mas ao mesmo tempo libertadora. Levei comigo apenas o que realmente importava: fotos do David, alguns dos seus livros, minhas roupas e alguns móveis com valor sentimental. Todo o resto foi vendido ou doado. Eu estava morando no Colorado há cerca de 2 meses quando recebi uma ligação. Era Jake, meu primo mesmo, que se manifestou naquele terrível jantar de ação de graças. Gabriele, você está bem? Foi tão bom ouvir uma voz amiga. Estou, Jake. Me afastei de toda aquela loucura. Imaginei. Olha, eu queria te contar o que está acontecendo com seus pais e com a Samantha. Por um instante, hesitei. Parte de mim não queria saber, mas a curiosidade falou mais alto. O que houve? Seus pais estão trabalhando em período integral agora. Estão tentando pagar a hipoteca, mas está difícil. E a Samantha voltou a morar com eles. Não consegue mais pagar o próprio aluguel. Senti uma pontada de culpa ao ouvir aquilo, mas me forcei a afastar esse sentimento. Eles fizeram suas escolhas quando tentaram me manipular. E nada de restaurantes caros para eles, continuou Jake. Sua mãe não vai mais às compras. Estão basicamente só trabalhando e ficando em casa, tentando economizar.
E o resto da família? Perguntei. Todos aqueles tios e tias que achavam a fundação uma grande ideia? Jake deu uma risada seca. Pois é, engraçado como nenhum deles está se oferecendo para ajudar agora. Todos sumiram quando seus pais realmente começaram a ter dificuldades financeiras. Não fiquei surpresa. E, segundo Jake, nas reuniões de família, meus pais agora só falavam de mim com rancor. Eles vivem te chamando de ingrata, egoísta, mas, honestamente, Gabriele, a maioria dos primos mais novos está do seu lado. A gente viu o absurdo que foi aquela história da fundação. Foi bom saber que, pelo menos para alguns membros da família, a verdade era visível. Que nem todos tinham sido cegos pelo drama. Eles ainda estão me procurando? Perguntei. Ah, sim, respondeu Jake. Sua mãe vive perguntando se alguém teve notícias suas. Ela está convencida de que você vai voltar algum dia. Pois ela está errada, disse com firmeza. Eu nunca mais vou voltar. Bom pra você, disse Jake. Você merece ser feliz. Depois que desliguei, fiquei pensando em tudo que ele me contou. Uma parte de mim ainda se sentia mal pelos meus pais estarem enfrentando dificuldades, mas então lembrei do que minha mãe disse, que eu tive a sorte porque meu marido morreu e me deixou dinheiro. Só de pensar, ainda me dava náuseas. Eu estava no Colorado há cerca de 4 meses quando percebi que precisava mudar meu número de telefone. Mesmo depois de ter bloqueado a maioria da minha família, de alguma forma eles continuavam encontrando maneiras de entrar em contato comigo. Recebia ligações de números desconhecidos e, quando atendia, era sempre algum tio ou tia tentando me fazer sentir culpada, pedindo que eu ajudasse meus pais. Decidi então excluir todas as minhas redes sociais. Já tinha trocado meu endereço de e-mail, mas queria garantir que não haveria nenhuma brecha para que me encontrassem online. O mais irônico é que, quanto mais eu me afastava da minha família, melhor eu me sentia. Passei tantos anos cuidando dos outros que tinha esquecido como era cuidar de mim mesma. Comecei a fazer longas caminhadas nas trilhas nas montanhas perto de casa. Me inscrevi em um clube do livro na biblioteca local. Até comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo de animais. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava fazendo as coisas porque eu queria, não porque alguém precisava de mim. Também segui o conselho da Sarah e decidi não trabalhar por um tempo. Eu estava na ativa desde os 16 anos e, entre o emprego e cuidar do David, estava completamente exausta. A renda dos investimentos era mais do que suficiente para cobrir minhas despesas e ainda sobrava. Um dia, enquanto ajudava no abrigo, conheci uma mulher chamada Linda. Ela também era voluntária e tinha mais ou menos a minha idade. Começamos a conversar sobre a vida. Quando contei que tinha perdido meu marido recentemente, ela foi extremamente gentil. Perdi o meu há 3 anos, disse ela, com um olhar triste. Foi a coisa mais difícil pela qual já passei. Sua família te apoiou? Perguntei. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Claro. Meus pais e minha irmã foram incríveis. Estiveram ao meu lado o tempo todo. Me ajudaram a passar pelo pior. Naquele momento, caiu a ficha. Famílias normais apoiam umas às outras durante o luto. Não tentam tirar vantagem. Não tentam roubar. Você tem sorte, falei. Minha família tentou se aproveitar de mim depois que meu marido morreu. Linda ficou horrorizada. Isso é terrível. Eu sinto muito. Mas eu já não procurava mais pena. Na verdade, comecei a me sentir grata por tudo o que aconteceu. Se minha família não tivesse mostrado quem realmente era, talvez eu ainda estivesse presa àquela dinâmica tóxica. Talvez nunca tivesse percebido o quanto da minha vida eu estava sacrificando por eles. Agora eu estava livre. Livre para viver o luto por David com dignidade. Livre para redescobrir quem eu era, sem carregar o peso dos problemas alheios. Livre para construir uma nova vida, nos meus próprios termos. Sim, eu ainda sentia falta de David todos os dias. Às vezes, acordava e esquecia por um instante que ele tinha partido. Mas eu sabia no fundo do meu coração que ele ficaria orgulhoso de mim. Ele sempre foi protetor comigo, e tenho certeza de que ficaria furioso com a forma como minha família me tratou. 6 meses depois de me mudar para o Colorado, eu me sentia uma pessoa completamente diferente.
Dormia melhor, me alimentava melhor e até sorria de verdade de novo. Encontrei um terapeuta maravilhoso que estava me ajudando a processar o luto de forma saudável. E comecei a pensar no que queria fazer com o resto da minha vida. Talvez voltar a estudar. Talvez abrir um negócio. Talvez viajar e finalmente ver o mundo que David e eu sempre sonhamos conhecer juntos. Fosse qual fosse a decisão, eu sabia de uma coisa: nunca mais voltaria para a vida que tinha antes. Nunca mais deixaria que alguém me usasse. Aprendi que, às vezes, quem deveria te amar mais é justamente quem mais te machuca. E, agora, eu escolhi a mim mesma.